Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Um bom dia, uma boa tarde, porque mesmo agora sendo noite aqui no Brasil, no caso Salvador, do dia 18 de 9, às 21 horas e 36 minutos, o Edson Rosa tem amigos em vários lugares do planeta. Graças a Deus, bendita seja a internet, né? E a caridade das pessoas para comigo. Meus irmãos, como eu já vinha dito, de vez em quando, para quem me segue e para quem não me segue, eu já vinha dito que de vez em quando eu faria algumas lives dentro de um olhar sempre universalista, crístico, jamais crítico, e de uma forma a instigar as pessoas a pensarem, sentirem com intimidade por elas mesmas. Hoje a gente vai trazer um tema que é a prosperidade, algo que muitas das vezes, não todas as pessoas, mas ainda uma grande maioria, liga apenas a bens materiais e a dinheiro. Hoje eu vou mudar um pouquinho o meu jeito de falar, né? Porque tem pessoas que já me pediram se teria uma forma de eu falar de temas sem tocar muito na espiritualidade no sentido externa, mas tocar mais da autoespiritualização interior e de uma forma também bem, vamos dizer assim, de gestão de pessoas. Hoje eu não vou ser um gestor, eu vou tentar instigar as pessoas a serem gestoras da sua própria existência e de sua vida em si. Antes de eu começar a responder algumas perguntas, mediante o meu grau de consciência, mediante o que eu concebo como real, que não é a verdade absoluta para ninguém, a não ser para mim que me dá paz, eu vou fazer umas colocações sobre prosperidade. Para prosperar não precisa lutar, precisa perceber. Para prosperar, não precisa fazer força, precisa se sensibilizar. Para prosperar, não precisa você ter poder, nem força. Precisa você ter humildade e sensibilidade. Para você prosperar, você não precisa ter muita cultura, mas é necessário que você tenha uma boa educação. Para prosperar, você precisa, dentro do possível, começar a se amar. Obviamente que quando o Edson fala que para prosperar você não precisa ter cultura, não é uma necessidade propriamente exclusiva dos abornados do mundo que falam várias línguas e que de alguma forma já fizeram talvez várias faculdades. Assim me lembra o meu pai, que eu chamo de pai, é o meu avô que me criou, que não tinha nem a quarta série, mas era um homem que sonhava em, antes de morrer, de desencarnar, ter pelo menos uma vara para pescar num lago calmo e ele dançando. Graças a Deus, o meu avô, o Antônio Rosa, desencarnou com quase 90 anos, né? Pescava até 4 anos antes dele desencarnar e dançava, né? Em Porto Alegre a gente chama de músicas gaúchas. Como também a gente entende que tem pessoas abornadas, cultas, poderosas, ricas, cheias do dinheiro, que se arrebentam toda a vida pagando amizade, se destroem muitas das vezes em vida, subornando carinhos e, quando não, na maioria das vezes, se vendendo, né, se desgastando pelaquilo que tem. Sonhando ser que nem o Antônio Rosa, o meu avô, ter apenas uma vara para pescar e ir para um lago, ficar lá quieto na sua paz. Seja rico ou pobre, abornado, educado, mal educado, todo mundo busca essa prosperidade, a paz interior. É ela que dá verdadeiro glamour ao que brilha, e é ela que dá o verdadeiro brilho ao verniz opaco que muitas das vezes nós colocamos sobre as nossas dependências, sobre as nossas más influências e sobre as nossas momentâneas formas, modos e maneiras de incompetência de levar a nossa própria vida. Então, esta humildade, esta propriedade, ela nos dá o brilho que nos revela isso. O que seja realmente necessário em nossa vida. Não aquilo que nós temos como uma necessidade sugestiva ou, quando não, viciosa para nós sentirmos nas entranhas
na inteligência emocional, na afetividade, dor e sofrimento, para assim entender que aquele momento talvez seja necessário ou não. Isto é muito errado. Nós precisamos usar o cérebro nessa hora. Nós precisamos usar o raciocínio lógico, mediante a logística, não da só a fé raciocinada, mas da vida raciocinante, por homens sapiens que somos, pensantes, em definir o que realmente se faz necessário e o que realmente é a necessidade, para que nós deixarmos assim de ser escravos daquilo que gastamos e, quando não, dependente daquilo que poderíamos ter comprado ou estar possuindo ou já possuímos. Valeu? Como eu não vou muito falar o que eu acho, né, assim, divagando nesse prólogo, né, nessa explanação, eu já vou levar direto já para algumas perguntas, por caridade de alguns amigos, que me ajudarem, né, e nos ajudarem a nos dar alguns toques em si. Então eu peço para vocês, por favor, me ajudem. Eu não estou aqui me promovendo a nada, é mais um que está tentando. Estou aqui expondo meu tempo com o coração aberto para tentar ajudar pessoas que talvez, né, não para o Edson, mas pelo toque que o Edson dá, ela descubra em si mesmo o Deus que ela é na sua própria existência. Valeu? Então vamos lá então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sou leso na internet. Eu sempre falo isso, mas um dia eu aprendo, viu? A mexer e, como se diz, né? Fazer as coisas como se deve. Bom, a gente tem uma pergunta do Rafa. O Rafa sempre participa. O Rafa é um amigo lá do Rio de Janeiro, tá? Um amigo, gente boa, gente finíssima, tá? E ele nos pergunta mais ou menos assim. Fechamento, Rafa. Valeu, meu irmão. Ele pergunta assim: Edson. Primeiro ele me dá salve, né? Salve, meu amigo Edson. Salve, Rafa. E ele fala: tenho 40 anos. 35 anos destes 40 anos, eu vivi na vaidade e na soberba. E de forma intensa. Eu sei que ele está falando isso, mas não é dele, é geral, né? Ele está dando um toque aí, que eu entendo o estilo dele. Que nem eu, falo meio de mim, mas se servir para alguém, não servir também não tem problema. Esses momentos, no fundo, nunca me nutriam. Isso nos 35 anos, né, de futilidade, que eu também, Rafa, talvez estou com 44, então para mim não ficar por baixo que eu estou com ciúmes, 40 anos de futilidade eu vivi, correndo atrás de coisas desnecessárias da minha vida. Chegou um tempo, Edson, que eu comecei a notar que a simplicidade, né, é a verdade da prosperidade, do espírito, que se autonutre pelo que sente, e não pelo o que espera, o que está sendo ou se fazendo ser. Qual é a pergunta do Rafa de uma forma bem simplificada? Ele está falando de uma situação de um ser humano que passa mais de que a metade da sua existência, da sua vida, correndo atrás do próprio rabo, consumindo-se pelo que utiliza e gastando-se pelo que possui. Entendam, meus irmãos, é mais fácil um rico ser miserável de que um pobre não ser próspero. Pelo verdadeiro sentido da palavra prosperidade. A prosperidade nunca se prendeu em bens materiais. O grande mestre Cristo Jesus, quando viu um adolescente, e este foi até ele, um homem muito rico, jovem, e diz: mestre, eu quero lhe seguir. Eu tenho muitos bens. E com esses bens eu posso mandar, fazer e acontecer. Estou falando da minha forma. E Jesus diz para ele: sim, você pode me seguir, eu te aceito. Mas deixe tudo para trás e segue-me. Obviamente que a gente poderia dizer que Jesus falou para ele deixar todos os bens materiais para trás. Não. Apenas Jesus convidou a ele a deixar de ser escravo desses bens. A deixar de ser propriedade desses bens. A deixar de ser consumido pelos seus bens. Porque a verdade é essa, que se nós lermos todo o Evangelho, ou se nós lermos os livros sagrados, ou se nós hoje percebemos, independente da religião e do crédulo, que talvez alguns que estão me ouvindo estiver seguindo,
Nós chegamos hoje no envolvimento social que ter dinheiro é bom, mas ter paz, além de ser raro, é maravilhoso. Nós vivemos hoje num mundo que ter dinheiro é algo supimpa, mas é fascinante quando a gente tem paz. Então, muitas vezes as pessoas culpam o sistema, a política, os políticos, os partidos, quem comanda. Geralmente quem faz isso com todo o respeito, eu não sou partidário a nada de partido político, mas são pessoas que não têm um mínimo de controle aos seus próprios atos. Porque quem já se atura, no mínimo, entende a loucura do outro. Esta é a maior bravura de um ser humano, aturar a sua própria insanidade. A insanidade de vender, muitas das vezes, 2 meses do seu salário por um celular que você pode comprar mais barato e faz a mesma coisa. A insanidade, muitas das vezes, de você ter uma fartura próspera, de uma família linda dentro do seu lar e você procurar um rabo de saia ou um peito peludo. Mas a gente respeita o que as pessoas têm como prosperidade emocional e como prosperidade material. Valeu? Então, Rafa, eu entendo, mediante a sua pergunta, que não é ser, é estar. O que mais nós fazemos nessa nossa sociedade é viver nos mantendo pertencendo a algo, nos mantendo estando em algo. Ser, para um ser humano hoje, é muito raro. Porque quando você traz esse ser em veracidade, a primeira coisa que sente é dor e sofrimento. Porque nós vivemos nos mantendo sobre o chicote do pai da prejunção, que é o orgulho. Nós vivemos sob a chibata da mãe, da dor e do sofrimento, que é o medo. E que essa mãe, quando dá o parto, nasce em cada um de nós o egoísmo primordial, que não é negar ao outro algo, é se negar para si mesmo uma mudança. Negar por si próprio através da fé raciocinada, do raciocínio lógico, por mais que doa, mas pau é pau, pedra é pedra, mas a gente viciou-se em se iludir. Então, por nós vivermos se iludindo, nós também temos irmãos mais velhos que de vez em quando comandam a nossa vida através da força da vaidade, que não permite que a gente desvie um pouco o olhar, tenta entender o outro, quem sabe tentar se conceber diferente, mas não. O egoísmo, a vaidade e o orgulho se alinham como uma família detentora das nossas posses de realidade, dos nossos tesouros de verdade. E aí a gente vê pessoas ricas e poderosas, miseráveis. Pessoas com vários bens materiais, mas que vivem numa futilidade. E muitas das vezes quem vive observando o outro, mantendo-se sem ser em paz por si mesmo, bate palma como um macaco no picadeiro. Acha lindo, maravilhoso, ter 10 homens, 20 mulheres, ter 50 carros na garagem e negar um prato de comida para um próprio familiar. É essa prosperidade que, infelizmente, peço perdão, meus amigos, se estiver ofendendo alguém, mas que a grande massa humana crer-se e acredita. Eu estudo a doutrina espiritualista de uma forma bem universal e até hoje eu não descobri um livro na doutrina espírita, da Umbanda, do Candomblé, que critique um médium ser, abre aspas, rico materialmente. Mas todas apregoam que ele deve ser um mendigo e um pobre do egoísmo, da vaidade e do orgulho, para que sua riqueza seja contabilizada muito mais pelos seus exemplos de como ele gasta, de como ele utiliza, não de como e de qual forma ele compra o que faz. Valeu, meus amigos? Mas cada um do seu tempo e a dor e o sofrimento está aí.
para acalentar quem se faz de doido, ou para acalentar quem está dormindo. É a nossa realidade. A dor não é opcional, mas sofrer sim. Se você está bem de vida, maravilhoso! Que bom! Você tem paz? Não! Grande porcaria a sua vida. Se você tem dólar, ienes, o euro, que lindo! Você tem paz? Não! Então você é um mendigo na sua própria existência. E você é um pobre, quase miserável em vida, porque você sobrevive, você não vive, nem existe, só quando tem a carteira ou talvez o cartão de crédito ou dinheiro. Quando nós chamamos atenção pelaquilo que nós nos mantemos, é triste. Quando nós atraímos o respeito pelaquilo que nós somos, através do exemplo que nós nutrimos, isto é um ser próspero e verdadeiramente feliz. Mas não é uma felicidade que se estampa em outdoor das cédulas, nem muito mesmo dos brilhos falsos de ouros ou diamantes. É do outdoor do convívio. De independente de quem for, você ter respeito. De dependente de quem for, você ter carinho. E de dependente de quem for, você ter amizade. O verdadeiro próspero, o que menos tem é medo e culpa. Porque a culpa não se ocupa da sua intimidade, que está cheia de boa vontade de se ver através da sua consciência lúcida, sempre melhor, a princípio por si mesmo. Isto não é ser narciso, isso é ser incisivo na sua postura humana, em se querer bem, com boa vontade. Porque quem se ama é prosperidade, e prosperidade exalará e emantará no outro, sem inveja, sem ciúme, sem julgamento, sem sofrimento e sem dor. O contrário disso é um ser humano que talvez nas coisas materiais pode ter tudo e juntar muito, mas não tem um pingo de paz na sua intimidade, dos seus pensamentos, antes daquilo que compra, nas suas vontades e nos seus desejos, durante o que ele acha de prazer, mediante aquilo que utiliza. E não tem a vantagem de se descobrir em paciência, em calma, mediante a consumação daquilo que gasta. Isso é prosperidade? Isso é um estado lamentável de miséria e pobreza. Mas, vamos lá, viu? Valeu a todos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma amiga chamada Cris, eu não sei se ela está perguntando, está me vaiando ou está me elogiando, mas eu falo, viu? E deixa escrito. Pode me vaiar que eu deixo aí, não tem problema não. E não critico não. O ser humano tem que se expressar mesmo. É terapia. Edson, possuir paz de espírito é desapegar de tudo na vida que nos prende emocionalmente? Excelente pergunta. O que é desapego? O que é desapego? Se a gente tem um amigo espiritual, que é o Caboclo Pena Amarela, ele me dava... Ninguém é obrigado a acreditar em mim, viu? Pode até achar que eu ia ser louquinho, não tem problema não. Ele me dava aulas dos meus 6 para 7 anos ao quase os 14. Quase 2 horas por dia. Uma vez eu contei isso numa live, numa história envolvendo mediunidade. Hoje eu entendo por que ele dizia, meu filho, você é brasileiro. Mesmo você sendo dislexo e ter disleia para me escrever, que é uma dificuldade, e de ler, né? Mais que eu sei ler, sem escrever, mas é difícil. Tenta entender o significado das palavras. Compre o Aurélio. Eu tenho até hoje esse Aurélio, só que não está aqui em Salvador, está em Porto Alegre. E eu comprei o Aurélio. Num mancebo para sebo. Resumindo, quando a gente fala desapegar, não é se livrar, não é propriamente soltar, é se aliviar, é relaxar. Eu desapego desse copo, mas isso não quer dizer que o copo ser algo que tenha préstimo para mim, eu preciso pegar de novo. Eu desapego dele, mas eu continuo com o mesmo apreço, com o mesmo sentimento. Mas eu não sou escravo deste apreço, desse sentimento, e nem dos pensamentos, que interpreta que o copo é copo e é feito para beber. E que concebe
Talvez, através dos apegos negativos do emocional, que sem o copo eu não posso sobreviver. Então é uma palavra pequena, mas com sentido amplo. Não existe livro espírita, espiritualista, que está lá claramente, você tem que se desapegar dos bens materiais para ser um espírito evoluído. Depende a forma, mas eu entendo a sua pergunta, Cris, que a Cris, graças a Deus, a gente é amigo há um bom tempo, ela sabe que eu estou falando para vocês, não é diretamente a ela e não estou ofendendo ela. Valeu, Cris? Mas depende o texto, porque as pessoas muitas das vezes ela lê os livros, mas não lê entre linhas, ela lê uma linha que acha bonita. Ou quando não ouve uma palestra e, nossa, aí vem aquela palavra, Chico Xavier, Irmã Teresa, Madre Teresa do Calcutá, Francisco de Assis. Aí a gente se compara, porque parece que a gente tem uma síndrome de rebaixamento, uma síndrome de coitado, uma síndrome de vitimismo. O próspero não se compara a ninguém, ele se ampara. Ao ponto de se notar pelas suas falhas, de se bem-querer pelas suas virtudes, de se aprimorar trabalhando as suas maledicências e de produzir prodígios, vencendo-se e superando-se e conhecendo-se a cada dia, cada vez melhor. É uma forma de apego. Mas é um apego produtivo, aonde torna-se frutivo a inteligência emocional pelos lapsos de luz, através das sensações e emoções. Edson, o que é um apego emocional? Para ficar mais simples para as pessoas. O apego emocional é quando você vive um beliscão 24 horas por dia e lhe dói, e você chora, e você sofre. E aquele beliscão vem numa mão branca, amarela, preta, com as unhas pintadas, não interessa, mas vem de uma mão. E você vicia naquela dor, porque aquilo de alguma forma sacia um pouco o teu vitimismo, de não ter o labor e a coragem de se assumir em vida, de ter a posse da sua própria vida, de ser dono da sua existência. Então a gente vicia em relacionamentos doloridos, apego. A gente se vicia em situações repetitivas emocionais, aonde muitas das vezes, quase sempre, quem sofre emocionalmente não é um louco da cabeça, mas é um vazio de si, mediante a sentir-se apenas por si próprio, separado da dor e do sofrimento, que evidencia o seu estado quase de loucura emotiva, afetiva e emocional por letargia, por insensibilidade fora da dor e do sofrimento. Ele só é sensível quando dói. E ele só é acessível quando sofre. Porque quando vem a felicidade, quando vem a alegria, vem junto com ele a euforia, a pretensão, a prejunção, o julgamento, o engodo, o engano, o egoísmo, a vaidade e o orgulho, porque quem tem muito apego emocional não consegue viver com positivo. Porque vive segurando brasas, queimando em si mesmo o pior dos negativos por si próprio, que é a falta de amor, por si e em si. Então depende muito o apego ou desapego. Agora, desapegar-se. Eu sou totalmente desapegado da Umbanda, mas eu sou umbandista. Eu amo a Umbanda com fé raciocinada, e então isso não me dá apego a ela. Eu amo a doutrina espírita, por mais que quem me conhece intimamente sabe que em todo lugar espírita que eu vou, eu digo isso, não é com orgulho nem com desdém. Eu não me titulo espírita, eu sou um espírito. Mas eu acho linda a doutrina dos espíritas, ou dos espíritos. Mas eu não tenho apego. Agora, eu tenho um apreço positivo, um apego positivo, um apreço
pela filosofia dos espíritos, pela filosofia da vida humana, pela filosofia daquele que tem uma verdade, uma realidade totalmente antagônica à minha. Isso me interessa. Porque eu, tendo apego ao que sigo, se eu não for feliz, eu sou um miserável. E as pessoas que talvez não seguem o que eu sigo, e eu vejo o brilho da alegria e da satisfação delas, elas podem ser pobres, mas com certeza elas são mais ricas do que eu. Então, a gente tem que estudar muito apego e desapego. Porque o apego, ele é produtivo com apreço quando realmente há necessidade. Eu tenho apego ao ar, porque se eu não respirar eu vou morrer. Eu tenho apego à água, eu tenho apego à comida. Eu tenho apego a vestuário, mas eu não tenho apego a roupas. Sempre rodou, rodou, rodou. Quem decide é aqui, quem concerne é aqui, mas quem dá o verdadeiro valor, a importância é cá. Quem dá a estrutura é aqui, quem dá a solidificação é aqui, mas quem dá o verdadeiro brilho, o labor, o glamour, a sutileza do encanto e da magia é cá. Cá tem apreço. Aqui tem apego. Aqui tem apego. Aqui tem apego. E se isso dominar a minha vida, eu ver as coisas só enxergando, não vendo, porque quem vê é o coração. Se eu der valor às coisas só ouvindo, mas não escutando, porque quem escuta é o coração. E se eu falar e não me calar pela sensibilidade, porque quem é sensível é o coração. Mas quando eu falo coração, eu não estou romantizando, eu estou apenas aprimorando a razão das ideias, com o conceber da expressão, do mais límpido que há num ser que se sente em paz, através da brandura do seu eu interior. A razão só pode ser moldada com lucidez assim, equilíbrio mental, com sentimentos, dentro do possível, numa harmonia emocional. Isso não vai distanciar de nós dor e sofrimento. Mas com certeza, a dor pode bater na porta, mas o sofrimento nunca mais vai entrar nas janelas escancaradas ou nas portas arrombadas, nas brechas de euforia, de ansiedade e de carências que nós muitas das vezes deixamos escancaradas como um rombo para dentro de nós. Me perdoe, Cris, da forma de eu explicar sobre o desapego, mas eu preciso falar de uma forma que as pessoas não acreditem em mim, mas que elas peguem e sintam. Sintam as suas vidas. Sintam. Porque o próspero, ele é tão próspero que ele tem apreço de ver que a pessoa pode estar com fome e ele paga um prato caro num restaurante. E ele nem olha a comida, ele olha a imagem sublime daquele ser se alimentando. Aonde os olhos é sabor, aonde a face é o aroma do prato, e aonde a satisfação não de matar a fome do outro, mas a satisfação de ter com prazer de um momento humano é incalculável, é impagável. Porque o dinheiro comprou a comida, mas a boa ação de sentir-se humano é que lhe deu a sua verdadeira prosperidade. Muito obrigado, viu, Cris? Perdão se eu não respondi a sua pergunta à altura da resposta aí. Que eu não lhe respondi à altura da pergunta, tá bom? Me perdoe. Vamos dar uma olhada aqui. Uma boa noite a todos. Viu? Muito obrigado aí, se alguém quiser me ajudar. Eu vou tentar olhar bem devagar aqui, que... Nossa, como eu apanho na internet. Eita, Edson. Mas vamos lá, viu? Um amigo está dizendo que chegou a tempo. Vamos ver alguma pergunta. Bom, a gente vai tocar num assunto agora, nesses quase 30 minutos de live, eu vou fazer 40, se Deus quiser, e se vocês, por caridade, me aguentar, e se não, tranquilo. Muito interessante, mediante esse tempo que eu estou aqui neste planeta maravilhoso chamado Terra, e momentaneamente me conservo humano.
Amanhã ou depois não sei, mas por enquanto, com certeza, eu estou aqui como aprendiz de ser humano. O que é prosperidade, Edson? É entender, é saber. Prosperidade é se conhecer. Mediante a inteligência lógica do cérebro, o homem próspero é aquele que mais se silencia e fala pelas suas ações. É o homem que dá palestra através das suas obras. É o homem que convence sem querer convencer, porque ele convive sem querer se aparecer. Mas ele aparece, querendo ou não. Ele está lá. É um homem que se identifica porque ele transpira a sabedoria de saber escutar. Borda dele a sapiência de Deus de saber escutar e estar presente, porque ele é atento à dor alheia e ele é caridoso com a sua presença ao sofrimento do outrem. Mesmo que ele não fale nada, mesmo que ele não se envolva fisicamente, mas ele está lá. E está lá como, Edson? Está lá na lembrança de um homem de bem, de boa vontade, que não julga. Porque o sábio não julga. Porque todo aquele que guarda faculdades de conhecimento, documentos provados na parede, de cultura da faculdade, ou das faculdades, e abre a boca e julga aquele que é inferior à cultura, ou se prejulga superior, pode ter certeza que o que ele tem é muito, é entulho de entendimento, mas ele é um vazio de brandura daquilo que conhece, porque ele se desconhece no meio daquilo que sabe. Ele se desconhece no mergulho interior daquilo que concerne como real e verdade. Porque quem entende e compreende o que sabe, jamais briga pelaquilo que já detém naturalmente, porque se é. E hoje nós vemos pessoas falando prosperidade e são mendigos da fé. São miseráveis da crença. São pobres mortos de fome de amor próprio. Porque vivem dando testemunho, querendo sentir nas vísceras alguma prova para fora daquilo que mal e porcamente se percebem por dentro como divino e sagrado na fé que seguem. Então que inteligência é essa? Que sabedoria é essa? É falar 4 idiomas? É ter uma Ferrari na garagem? É ter um título sacerdotal? É ter uma casa espírita, espiritualista, sinagoga, ou uma casa de oração lotada de gente? É falar bonito em palestras? Isto não é exemplo algum. A atitude não necessita de coragem. E o verdadeiro próspero não é escravo de coragem. Ele vibra nas suas atitudes porque já é nele a juventude e a exuberância de ser próspero, porque ele crê em si com fé raciocinada. Ele não precisa do testemunho de eu vou esperar ter coragem para mim, me levantar minha bunda da cadeira para mim fazer uma faculdade. Eu vou esperar ter coragem para me aprender outro idioma. Eu vou esperar ter coragem para mim voltar a dançar, para mim voltar a dialogar, para mim voltar a dizer. Não, ele tem a atitude. Porque ele deixa de ser rude com ele. Ele deixa de ser mesquinho com ele. Coisas que próspero não é. É hipócrita julgador. Miserável mesquinho. E um desafortunado de si mesmo pela falta de amor próprio. Prosperidade e amor próprio andam juntos. Porque se nós vivermos no automatismo de achar que ser próspero é ter dinheiro para comprar, mas não ter nenhum espelho que te enxergue com a lucidez de você se ver em paz, que prosperidade é essa? Estou falando errado não, essa coisa do espelho. Pense no que eu falei. Ser próspero é se olhar no espelho de lado do olho? Olhar no olho de alguém que você humilhou, que você fez mal, que você traiu, que você enganou, que você foi ingrato, através da ponta do dedão do pé, porque não tem a prosperidade da dignidade e da integridade de olhar no olho e dizer, errei, me perdoe,
Isso é ser próspero? Então levanta agora a tua bunda da tua cadeira e vai dar um abraço no teu pai que você maltrata, ou vai perdoar o mesmo que te maltratou. Tira de você essa mendigaria de emoções e de sentimentos pútridos. Arranque de você os pensamentos de vingança de um vizinho que lhe fez mal, de um ser humano que lhe maltrata. Porque ninguém se incorpora por debaixo da sua pele, a não ser o que tu tens ou não de dignidade. O que tu concebe como real ou não de integridade humana. Prosperidade e amor é um sentido uno naquele que apenas ama. Agora, amar não quer dizer que você vai abraçar e dizer, eu amo todo mundo. Não, porque o amar não é hipócrita. E o amor não é um prepotente arrogante que quer que as pessoas evoluam de uma hora para outra. Muita gente eu não amo, mas o amor em mim me educa a ter respeito, me educa a ser cordial e me educa, na maioria das vezes, a calar minha boca e dar o ladinho para quem eu não suporte ou não goste. Agora, odiar eu não odeio, graças a Deus eu já cheguei a esse nível de não odiar. Deixa a pessoa seguir. Mas muitas das vezes as pessoas se dizem prósperas e são esmagadas pelo dedo mindinho ou minguinho e parece que todo o seu corpo virou uma barata imprestável num sapato do seu dono. O outro que me irritou, o seu dono, o outro que lhe julgou, o seu dono, o outro que mal lhe disse, o seu dono, o outro que te odeia, o seu dono, o outro que você perde o seu tempo de prosperidade interior, 24 horas por dia, desejando o mal. É seu dono. Só isso, seu dono. Eita, que esse chá acho que tá... Acho não, ele deve estar benzido. Mas é um chazinho de gengibre que eu tô tomando, que eu não ando muito bem, mas tá tranquilo. Mais 5 minutinhos dá, me perdoe, viu? Deixei fruir, depois eu esqueço mesmo que eu falo, e também não olho depois. Fica aí gravado, tomara que se não servir a ninguém, delete, não tem problema não. Edson é meio doidinho mesmo. Valeu? Se alguém quiser ajudar com alguma pergunta, por gentileza. Tem uma amiga lá de Porto Alegre, conheci agora, pelo menos nessa vida, mas creio que já deve ter sido em outras em termos de espírito. Amigo, semelhante, chamada Helena. Valeu, Helena? Eu não sei se ela está perguntando, ela fala, tudo se resume em amor próprio? Não? É uma pergunta, né? Ela está perguntando se tudo se resume no amor próprio, sim ou não? Sem isso, nada vai além? Olha, o que é amor próprio? Uma vez eu falei isso, mas eu não vou saber repetir, porque eu estava vibrado com minha alma. E agora eu estou mais por o ego do que por a alma. Mas amor próprio, quando você se apropria de algo que tua alma lhe dá, o mais certo é que ela lhe doa. Então, quando você se apropria de algo que teu espírito lhe dá, é mais próximo da verdade de você ter algo que teu espírito te oferta. Quem te dá algo é teu ego, e ele vai querer algo em troca. A exclusividade. Quem te dá algo é tua mente, ela vai querer algo em troca. A unidade. Quem te dá algo é tua consciência, e ela vai querer algo em troca. O absoluto. Agora, quando a alma te dá algo, doa. Quando o espírito, a tua essência te dá algo, oferta. Então, amar próprio é uma propriedade tua, mas que é de todos, que é nossa. Quem tem amor próprio, se tem para todos. De uma forma comum, honesta, original, autêntica, porque é natural. A alma não impõe, ela expõe. O espírito não impõe, ele inspira. O amor próprio é uma inspiração do espírito e uma exposição da alma de igualdade humana, ao ponto de nós termos de Deus, em partícula centelha igual em tudo que há, no todo que nos concebe, em verdade, em realidade, por dentro. Tipo, eu posso não gostar de alguém, mas eu amo a forma diferente que ele se prostra.
Amo a ponto de desejar até muitas das vezes, pelo meu grau de consciência, porque ainda tenho ego, porque ainda tenho consciência em mente, essa pessoa longe de mim, não porque ela é má e me faz mal, mas porque eu não vou saber ter hombridade, integridade, caráter e saber me dominar o mal que por mim pode sobrecair sobre ela. Apenas por ela ser ela. Porque algo em mim, em ego, em consciência, em mente, vai desejar que ela seja algo que ainda não sou, perfeito. Isto é falta de amor. Quando eu julgo, agora, isto é amor próprio. Quando eu deixo na mão do universo e me faço o meu universo de ser em paz. Mas as pessoas romantizam o amor, romantizam o amar, obrigando-se a si a amar um desconhecido sem amar aquele que você vê todo dia quando vai escovar os dentes. Obrigam a você amar e respeitar um outro que você nunca viu na vida, sem respeitar aquele que todo dia, de alguma forma, você vê no retrovisor do carro, no vidro do espelho do celular. Você não dá o respeito a si mesmo, que respeito você vai ter ao outro? O amor, ele é sábio. Por isso, ele se comprecia em divisão a todos. Agora, o amar, não o amor, o amar com A, ele é muito inteligente. Porque nele há a diligência da afabilidade que traz-nos a boa vontade de apenas sermos nós mesmos, sem corromper a verdade do outro, sem distorcer a verdade do outro, apenas ser nós mesmos. E nessa diligência vem a humildade de entender que o pior mal não é o que está no outro, é o que eu acho do outro que é o pior mal. Porque no momento que eu julgo o outro, mesmo que o outro acometa coisas macabras, e eu sou ali um santo que não faço nada, mas no momento que eu dirijo um julgamento para o outro, ruim de julgamento, e firmando aquilo dia e noite, com certeza o demônio da iniquidade já se faz nos meus pensamentos. Pior ainda é se eu me julgo um espírita ou espiritualista, um esclarecido nas coisas espirituais, aonde eu, para mim mesmo, não entendo nem o que é uma coisa lógica moral. É imoral alguém que se diz espírita, ou espiritualista, ou um bandista, ou candomblecista, brigar com alguém ignorante que julga a sua religião. Como se o senso de religiosidade fosse grudado numa imagem ou em quatro paredes. E assim se faz a sexualidade, e assim se faz a partidos políticos, e assim se faz a times de futebol, e assim se faz a verdade una tua e a realidade una tua como a verdade e a realidade nossa. Se isso é prosperidade e inteligência, que os burros e os asnos comecem a falar. Que os cachorros parem de latir e que dão palestras nessas casas. Porque nós estamos abaixo de um animal que para ser agredido, ou ele está com fome, ou ele está com dor, ou ele está se sentindo ameaçado. E nós somos o quê? O que nos ameaça, a não ser a culpa de não conhecer a nossa própria sombra? O que nos causa dor e sofrimento, a não ser viver racionalmente sem sentir, sem se descobrir, sem se notar por dentro de si na sua própria paz? Por mais que adquira notas e notas de dinheiro, cédulas e cédulas de dinheiro, rios e rios de coisas, enquanto nós estamos afogados num vazio existencial. Isso é prosperidade? Então tá bom. É prosperidade. Valeu? Eu não vou me alongar, eu vou deixar assim meio que cortadinho, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, por mais que eu respeito a todos e também não estou aqui para desagradar ninguém. Mas essa live me veio hoje numa inspiração de um amigo chamado Senhor Zé Pilintra das Almas, que ele falou, vai lá e fale isso aí e deixa gravar. Quem quiser escutar, escute. Quem não quiser, não escute. Quem quiser escutar de novo, escute. E se serviu, que bom. Se não serviu, me perdoe. A ignorância é totalmente minha. A gente tem que começar a conhecer a nossa sombra. Conhecer o pisar
da sola dos nossos pés. Conhecer o suspiro do alívio e diferenciar o que é um suspiro de estresse e de cansaço. Conhecer o que é uma euforia e o que é um estado real de alegria. Conhecer o que é amar genuíno, que é a genuidade de você ser o que é, sem precisar puxar a carteira, sem precisar se manter em algo para se titular importante a alguma coisa. Oh, meu Deus, tomara que as pessoas comecem a chegar nesse estágio. Porque daí os templos de pedra continuarão sendo pedra e os templos de carne e osso reluzirá em luz espiritual nessa humanidade tão doente e tão necessitada de ser humanos, apenas humanos, prósperos porque se amam exclusivamente a si mesmo. E quem se ama de verdade, como eu disse na prosperidade, e tem amar próprio, com certeza se apropria da sociedade. É uma responsabilidade imensa se amar sociavelmente, mesmo que o conceito seja exclusivo. Mas o emanar é algo comum.